Então você tem uma anamnese, um exame físico muito bem feitos. Isso é fundamental. Lembra que nós estamos conversando? No começo nós falamos sobre alguns grandes erros, né? Então esse é o seu caminho inicial, porque você está como médico, você não está lá sentado na cadeira esperando alguém chegar e falar, ó, esse paciente tem endocardite, cuida dele. Habitualmente nós como médicos, eu acho que você também que está aí do outro lado, escutando a gente falar, vocês também devem ter um desafio em relação a ter o diagnóstico de endocardite no seu trabalho, ou na sua emergência, ou na sua UTI, então você tem que estar atento a isso. Estar atento a isso, com essas informações que eu passei sobre a anamnese e físico, você vai ter um certo controle de não deixar escapar um diagnóstico dessa magnitude. Isso é muito importante. Por que não pode deixar escapar, pessoal? Que a mortalidade média nossa endocardite no nosso meio é uma coisa meio brutal, mas é verdadeira. Ela pode chegar a 30% de mortalidade. E ela é maior na endocardite bacteriana aguda. Então, a endocardite bacteriana mais subaguda, pelo Streptococcus, que é o mais comum, pode ter uma mortalidade mais baixa de 5%. Mas ela pode chegar a 30% em média, até 50% em alguns casos, de acordo com a agressividade. Somente a endocardite bacteriana aguda, por Staphylococcus aureus. Nessa situação, a mortalidade sobe muito. Então, é de fundamental importância você ter uma suspensão alta e conseguir fazer um diagnóstico desse. Você fazer um diagnóstico desse, o benefício que você vai gerar para o seu doente é enorme. E para você mesmo, a satisfação de fazer um diagnóstico bem feito e dar um resultado espetacular para uma pessoa e para sua família. Isso é fundamental. Com esses dados clínicos na sua mão, você vai partir para a parte laboratorial, que é importante. Então, na parte laboratorial, quando nós falamos de doença infecciosa bacteriana, sempre tem que estar na nossa mente a utilização das culturas para o seu exame. Então, as culturas são fundamentais. E na endocardite, não foge à regra. Pelo contrário, ele é um carro-chefe de exemplo da importância das hemoculturas nesses doentes. Então, fazer hemocultura em endocardite é fundamental. Vejam só. Na endocardite subaguda, bactéria subaguda, você tem que fazer hemocultura até esgotar o máximo. Tem que fazer. Tem que internar o doente, ou vir no consultório, fazer hemocultura, 1, 2, 3, 4, um dia inteiro, de manhã, tarde, à noite, outro dia. Você precisa fazer. Por quê? Porque a endocardite, bactéria subaguda, ela já está evoluindo há semanas ou meses. Não vai atrapalhar em nada se ter mais 2, 3 dias quando a hemocultura desse doente. E ficar em cima para ver se está crescendo alguma coisa, para você começar um antibiótico de maneira mais certeira, mais adequada. Então isso é importante. Então, temos uma regra aqui entre nós. Eu e você. Quando a gente vai tratar o doente, se for uma endocardite subaguda, colhe as culturas. Colhe e cobra, colhe e cobra, colhe e cobra. 2, 3 dias você tem resultado. Porque a endocardite bacteriana é uma doença de bacteremia contínua. Então, se não estiver usando antibiótico, chegar para você virgem em tratamento, a chance de você positivar a hemocultura é muito alta. Então, só vai mudar esse raciocínio se você tiver algum sinal de gravidade que te deixa preocupado realmente. Você está séptico, você tem alguma iminência de complicação cardíaca por endocardite, ok? Então, esse é um ponto importante. Agora, para a endocardite bacteriana aguda, muda um pouco o raciocínio. Nesse doente que faz endocardite com evolução rápida, ele já faz toxemia, fica com febrão, chega para o hospital precocemente, já tem disfunção da válvula importante, está com sopro. Então esse doente você precisa tratar de maneira mais emergencial. Ele funciona como sepse quase. Então aqui você precisa fazer um tratamento com o uso de antibiótico de amplo espectro, adequado para cepas comuns. Junto a isso, colher todas as hemoculturas possíveis pré-antibiótico, o máximo que você puder. Muitas vezes nesses casos não dá para você ficar esperando a cultura. Você vai ter que coletar as hemoculturas previamente. Você vai dar um antibiótico e vai à evolução. Nesses casos agudos, onde você tem maior risco de complicação, que realmente 1, 2, 3 dias de atraso vão gerar mais prejuízo para esse doente. Ok? Então nós estamos combinados assim. Endocardite bacteriana subaguda, você tem que colher as culturas de maneira insistente, com uma frequência alta, e você pode aguardar com um pouco de paciência, 2, 3 dias, não vai mudar nada isso. Mas na endocardite bacteriana aguda, o comportamento é diferente. A gente vai precisar tomar algumas decisões de acordo com a gravidade. E aqui cabe o antibiótico o mais rápido possível. Antes de fazer o antibiótico o mais rápido possível, você colhe o máximo de hemocultura possível. Sempre que coletar, cada vez que você coleta no paciente, você coletar pelo menos 2 a 3 hemoculturas naquele tempo. Lembra que a gente tem que fazer hemoculturas pareadas. Eu já falei isso algumas outras vezes. 2 hemoculturas pelo menos, de locais diferentes, para que quando cresce a bactéria, você não tenha dúvida se é colonização ou não, ou se é alguma contaminação do material. Então, as culturas são fundamentais. Cultura de urina é importante? Sim, porque às vezes tem embolização renal e na cultura de urina cresce a mesma cepa. Então, vale a pena fazer. Não vai te atrapalhar em nada.
Você vai fazer a urina 1, EAS, né? Elementos anormais sedimentos da urina, e você já faz a urocultura junto. É mais uma informação importante para você. Então, hemocultura, ok. Segunda propedêutica armada fundamental no manejo é o nosso ultrassom de coração, ultrassonografia de coração, que é o ecocardiograma. O ecocardiograma é uma ferramenta fundamental nesse manejo. Não tem jeito. Em nossa era hoje, o ecocardiograma faz parte do diagnóstico. E ajuda muito a gente. Por que ajuda muito a gente? Porque aquelas vegetações que eu falei para vocês, elas são facilmente visíveis no eco. A partir de 3, 4 milímetros, o colega bem preparado vê facilmente. Com o ecocardiograma simples transtorácico, ele vai poder ver. Nessas válvulas mitral e aórtica mais frequentemente comprometidas. Então o ecocardiograma ele vai poder ajudar muito. Então ele vai poder facilitar muito a percepção da contaminação da válvula. E às vezes, mesmo que seja difícil para o colega que está fazendo o ecocardiograma perceber a lesão da válvula, ele pode fazer uma tecnologia mais moderna, que é fazer um ecocardiograma transesofágico. Ele passa uma sonda pelo esôfago, esse eco transesofágico é como se fosse um zoom da câmera esquerda. Então ela vai ampliar a visibilidade, principalmente da válvula mitral e aórtica. Do lado direito, também melhora um pouquinho, mas não é tão bom o transesofágico como o lado esquerdo, tá certo? Então o ecocardiograma é uma ferramenta fundamental para a gente. Principalmente se o doente já tiver outros feitos, para poder comparar, vai ajudar muito, porque uma disfunção nova da válvula pode fazer você suspeitar da possibilidade de uma infecção ocorrendo naquele momento.